Meu filho sempre foi muito competitivo e adorava mostrar que era melhor e mais esperto do que as outras crianças sempre que havia algum tipo de disputa. Como mãe, achei que era minha responsabilidade ensinar a ele a pensar mais nos outros e a não ser tão egoísta. Mas tudo começou a dar errado durante uma caça aos ovos de Páscoa, quando ele encontrou praticamente todos os ovos e eu exigi que dividisse com o primo mais novo, que quase não tinha encontrado nenhum. Naquele momento, achei que estava apenas ensinando uma importante lição sobre empatia. Só que em vez de aprender o que eu esperava, ele ficou profundamente magoado, e eu acabei piorando ainda mais a situação ao castigá-lo por questionar minha decisão. Depois disso, cada tentativa de corrigir seu comportamento só afastou ainda mais meus filhos, meu marido e o resto da minha família. Agora meu marido pediu o divórcio, meus filhos se recusam a viver comigo e toda a minha família ficou contra mim. Tenho 40 anos e 3 filhos, Samuel, de 14 anos, Henry, de 10, e Clara, de 8. Meu marido, James, de 42 anos, tem 2 irmãos, Richard e Michael, ambos casados e com filhos. Todo ano, na Páscoa, fazemos um grande piquenique em um parque com toda a família, incluindo meus sogros. Este ano não foi diferente. Cada um levou comida. Os avós organizaram uma caça aos ovos, e todas as crianças estavam animadíssimas. Para contextualizar, as crianças envolvidas eram meus filhos Samuel, Henry e Clara, as filhas de Richard, Abigail, de 15 anos, e Natalie, de 12, os filhos de Michael, Tim, de 6 anos, ela de 8, e o mais velho, Caleb, de 16. Ao todo eram 9 crianças, com idades entre 6 e 16 anos. Meus sogros esconderam exatamente 16 ovos de plástico para cada criança espalhados pelo parque, nos brinquedos, debaixo dos bancos, perto da quadra de basquete. Eles deixaram claro que não era uma competição e que o objetivo era cada criança encontrar seus 16 ovos. As regras eram simples e justas. Meu sogro explicou tudo claramente enquanto as crianças estavam sentadas nas toalhas de piquenique devorando ovos recheados e sanduíches. Antes de entrar no problema, preciso dizer uma coisa. Henry tem testado muito minha paciência ultimamente. Ele chegou naquela idade em que acha que é a pessoa mais inteligente da sala. Sempre tem uma resposta na ponta da língua, age com arrogância quando vence alguma coisa e parece adorar se exibir. Nos últimos meses, já precisei chamá-lo de lado várias vezes. Teve uma noite de jogos em família em que ele comemorava em voz alta cada pergunta de conhecimentos gerais que acertava, chegando até a bater palmas para si mesmo. Quando a prima Natalie errou uma pergunta simples, ele fechou o punho comemorando e gritou. Isso foi constrangedor. Levei-o para o corredor e disse para maneirar. Falei, você não tem 5 anos. Não precisa gritar toda vez que ganha alguma coisa. Lembro até de dizer, você vive dizendo que já é praticamente um adolescente. Então comece a agir como um. Porque ele insiste que já tem praticamente 11 anos, como se isso o tornasse adulto. Outra vez, estávamos na festa de aniversário de um amigo e Henry venceu todas as crianças menores em uma brincadeira de jogar balões de água. Depois ficou dançando como se tivesse ganhado uma Olimpíada. Eu disse, você não precisa comemorar toda vez que vence crianças com metade do seu tamanho. Ele ficou emburrado, mas sinceramente achei que eu tinha razão. Enfim, chegando ao dia da Páscoa. Assim que a caça aos ovos começou, Henry saiu correndo com Clara. Eu vi atravessando o parque como se estivesse em uma missão. Os adolescentes mais velhos ficaram mais para trás ajudando os pequenos, mas Henry estava dando tudo de si. Enquanto isso, percebi que Tim, meu sobrinho mais novo, estava com dificuldades. Ele tem apenas 6 anos e continuava andando pela mesma parte do parquinho, ficando cada vez mais frustrado. Richard tentava orientá-lo calmamente, dizendo para procurar perto dos bancos ou das árvores, mas Tim só andava em círculos. Fiquei com pena. Ele é um menino muito doce e simplesmente não estava conseguindo. Meu sogro e James também estavam observando, mas não interferiram. Alguns minutos depois, Henry voltou marchando até nossa mesa de piquenique, sorrindo com os 16 ovos na cesta. Foi o primeiro a terminar. Clara tinha encontrado cerca de 10 até então. Samuel e os primos mais velhos ainda estavam procurando ou ajudando as crianças menores. Então olhei para o lado e vi Tim sentado na caixa de areia com apenas 3 ovos. Ele parecia arrasado. Virei para Henry e disse, dê 13 dos seus ovos para o Tim. Ele olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Por quê? Respondi, porque ele só encontrou 13 e você já terminou. Não é uma corrida. Todo mundo deve terminar com 16. Você é rápido nisso, então depois pode procurar mais para você. Ele recusou na hora. Isso não é justo. Eu encontrei esses ovos. Posso ajudá-lo a procurar, mas não vou dar os meus. Não fiquei surpresa. Era exatamente essa atitude que venho tentando corrigir. Ele estava sendo egoísta de novo e claramente não conseguia entender que às vezes, é preciso pensar em outra pessoa. Laura, mãe de Tim, ficou do meu lado. Foi muito gentil da sua parte sugerir isso. O Tim também teve uma semana difícil na escola. Mas meu marido, Richard e meu sogro intervieram dizendo que Henry estava sendo justo. Todos acharam que oferecer ajuda já era mais do que suficiente. Só que do meu ponto de vista, isso era ineficiente e perdia o verdadeiro propósito. Tim já estava chateado. A forma mais fácil e útil de ajudá-lo seria em entregar os ovos e depois procurar outros. Tim tem 6 anos. Ele não vai, de repente, ficar bom nisso. Ele precisa de ajuda. E Henry podia fazer alguma coisa a respeito. Henry continuou resistindo. Admito que perdi a paciência. Gritei para ele parar de se achar. Você não ganha um troféu por vencer um monte de crianças de 6 anos. Cresça. Ele cruzou os braços e ficou olhando para o chão, sem dizer nada. Então falei.
Se você não entregar esses ovos para o Tim, vai ficar uma semana sem o Switch e sem o iPad. A escolha é sua. Henry me encarou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Resmungou alguma coisa baixinho, foi até Tim pisando forte e despejou 13 ovos na cestinha dele. Depois saiu andando sem dizer uma palavra. Eu não agradeci. Não vi motivo para isso. Não era um favor. Era a coisa certa a fazer. É claro que ele fez cara feia, arrastando os pés enquanto saía para procurar mais ovos. Fiquei observando o tempo todo. Nem parecia estar procurando de verdade. Só chutava folhas e passava pelas árvores sem prestar atenção. Tudo bem. Se queria ficar emburrado em vez de ajudar, era escolha dele. Laura ficou muito agradecida. Sentou-se ao meu lado e disse: obrigada. Sei que isso provavelmente não deixou o Henry feliz, mas significou muito para o Tim. Dei de ombros. Ele precisa aprender que nem tudo gira em torno dele. Mais tarde, arrumamos tudo e fomos embora. Henry nem olhava para mim. No carro, começou a chorar. Perguntei qual era o problema. Ele respondeu: nada. Quando chegamos em casa, foi direto para o quarto e bateu a porta. Nada de novo. Ele já vinha fazendo esse tipo de drama havia meses. Cerca de 1 hora depois, entrei no quarto e mandei que me entregasse o Switch e o iPad. Ele perguntou quanto tempo duraria o castigo. Respondi: 1 semana. Você não pode agir desse jeito e continuar com seus privilégios. Ele disse que eu o tinha envergonhado, que eu o humilhei na frente da família inteira, que foi o único punido por fazer exatamente o que havia sido pedido. Respondi que o problema nunca foram as regras, e sim sua atitude, o egoísmo, a teimosia. Ele insistiu, dizendo que tinha se oferecido para ajudar e que todo mundo achava aquilo suficiente. Repeti que, como criança mais velha, era responsabilidade dele facilitar a vida dos menores e não dificultá-la. Disse: você quer ser tratado como o mais velho? Então haja como um. Seja responsável. Pare de chorar toda vez que as coisas não acontecem do seu jeito. Depois disso, ele não respondeu mais. Apenas me entregou o iPad e o Switch e virou de costas. Nos dias seguintes, quase não falou comigo, apenas quando era absolutamente necessário. Não fiquei preocupada. Crianças ficam bravas. Depois passam. Eu não ia pedir desculpas por tentar ensinar decência ao meu filho. O que realmente me surpreendeu foi a quantidade de pessoas que acharam que eu estava errada. Meu marido me chamou de lado naquela noite e disse que eu tinha ido longe demais. Que Henry não merecia ser castigado por encontrar ovos mais rápido do que uma criança de 6 anos. Lembrei a ele que Henry só concordou em ajudar depois de ser ameaçado. Que não era uma questão de velocidade e sim de atitude. Ele respondeu que mesmo assim, não era certo tirar os eletrônicos dele por causa de ovos de Páscoa. Algumas sobrinhas também deram opinião depois. Abigail, de 15 anos, disse que achava errado Henry ter sido obrigado a entregar os ovos que encontrou. Nathalie, de 12, comentou que Henry parecia realmente muito triste e que não gostou da forma como os adultos lidaram com a situação. Até meu filho mais velho, Samuel, disse que também não teria entregado os ovos. Respondi que se ele tivesse um pouco mais de empatia, talvez enxergasse a diferença. Mas não estou fingindo que Henry seja uma vítima. Ele já demonstra esse comportamento faz algum tempo. Quer ganhar tudo, gosta de mostrar superioridade diante das crianças menores e evita ajudar quando isso não o beneficia. Ele não é maldoso, mas é muito pouco atencioso. Já vi isso em jogos em grupo, festas de aniversário e até em pequenas situações, como sair andando na frente dos irmãos sem sequer olhar para trás. Ele parece acreditar que por ser melhor em alguma coisa, não precisa dividir o momento com ninguém. Eu não concordo com isso. Crianças como Tim são mais lentas, mais sensíveis e enfrentam dificuldades. Se alguém como Henry pode ser generoso e ainda assim continuar em vantagem, então deveria ser. O objetivo nunca foi os ovos de plástico. Era ensinar a ele a ser uma pessoa melhor. Laura concorda comigo. Ela contou que Tim chegou em casa muito mais feliz e orgulhoso por ter terminado a caça aos ovos. Isso só reforçou minha convicção. Você não pode exigir ser tratado como um adulto e depois fazer birra quando lhe pedem para fazer algo inconveniente. Ainda assim, a quantidade de críticas que recebi me faz pensar se as pessoas realmente entenderam o que eu estava tentando ensinar. Eu não estava recompensando um mau comportamento. Estava corrigindo o egoísmo. Mesmo assim, praticamente todo mundo, com exceção de Laura, e até Abigail, surpreendentemente, acha que fui longe demais. Dizem que fui injusta com Henry, que eu deveria ter deixado que ele sentisse orgulho por terminar em primeiro lugar, que ajudar Tim deveria ter sido uma escolha, não uma obrigação. Talvez eles tenham razão. Talvez eu tenha exagerado, mas ainda acho que Henry precisava aprender essa lição. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. E não apenas pelo que aconteceu naquele dia. É por todo o padrão do seu comportamento com o Henry. Você não o educa. Você o pune por sentir emoções das quais você não gosta. Você fica incomodada porque ele é confiante ou porque sente orgulho quando faz algo bem. E daí? Isso é normal. Crianças que são boas em alguma coisa devem poder se sentir felizes por isso. Em vez disso, você interpreta o entusiasmo dele como arrogância e tenta esmagá-lo. Eu já fui esse tipo de pai, achando que ensinar humildade significava diminuir meu filho. Tudo o que consegui foi fazer com que ele criasse ressentimento. Você não ensinou Henry a ser gentil com o primo. Você o obrigou.
Ele ofereceu ajuda, que era exatamente a atitude certa. Mas isso não bastou para você porque o que você queria era controle. Você não estava interessado em encontrar uma solução. Queria fazê-lo se curvar à sua vontade. E agora provavelmente garantiu que ele pense 2 vezes antes de ajudar alguém de novo, porque fez a generosidade parecer um castigo. Você não ensinou empatia. Ensinou ressentimento. Comentário 2. Você é a babaca, sem a menor dúvida. Havia vários adultos ali, incluindo o pai do Tim e os avós. Literalmente qualquer um deles poderia ter pegado na mão dele e ajudado a procurar os ovos. É isso que adultos fazem. Mas, em vez disso, todos ficaram olhando enquanto uma criança de 6 anos andava em círculos e colocaram nas costas do seu filho de 10 anos a responsabilidade de resolver o problema. O Henry encontrou aqueles ovos de forma totalmente justa. E ainda se ofereceu para ajudar o primo depois. Isso foi uma atitude muito mais madura do que a sua. E o que você fez? Ameaçou tirar o Switch e o iPad dele caso não entregasse os ovos. Parabéns. Você não estragou apenas essa Páscoa. Provavelmente estragou para sempre a ideia de caça aos ovos para o seu filho. Você o humilhou, desvalorizou todo o esforço dele e o colocou numa situação em que nenhuma criança deveria estar, ser punida por fazer algo bem. Você deve um pedido de desculpa sincero ao Henry na frente de toda a família. E seria bom compensá-lo de alguma forma, porque, nessa situação, sua forma de educar foi péssima. Comentário 3. Você é a babaca. A ideia do Henry de ajudar o Tim a encontrar mais ovos era justamente a atitude mais madura de toda essa história. É assim que empatia e cooperação funcionam. Você descartou essa solução porque queria um resultado rápido e, no fim, só puniu seu filho por ter encontrado uma maneira sensata de ajudar que não seguia exatamente o roteiro que você tinha imaginado. Você disse que o Tim estava passando por dificuldades e que estava preocupada com a autoestima dele. Só que acabou prejudicando a autoestima do Henry. Você ensinou que, mesmo quando ele faz tudo certo e ainda oferece ajuda, isso nunca será suficiente. Ele precisa perder alguma coisa para que você sinta que ele aprendeu uma lição. E você também não fez nenhum favor ao Tim. O que ele deveria aprender com isso? Que as pessoas serão obrigadas a fazê-lo se sentir bem-sucedido. Que o fracasso se resolve quando adultos manipulam os outros em seu favor. Você tirou dos 2 primos a oportunidade de resolverem a situação juntos e criarem um momento positivo porque não teve paciência para deixar isso acontecer. Essa história parece exatamente o tipo de lembrança que o Henry vai contar para os amigos, ou talvez para um terapeuta, daqui a alguns anos, quando perguntarem por que ele não fala mais com você. Atualização. Eu não estava planejando fazer uma atualização, mas tudo tomou um rumo que sinceramente eu não esperava. E antes que alguém venha comentar, não. Ainda não acho que esperar empatia de uma criança de 10 anos seja algo absurdo. Muita gente nos comentários age como se o Henry fosse um bebê. Ele não é. Tem idade suficiente para entender quando outra pessoa precisa de ajuda e, com certeza, também tem idade suficiente para parar de agir como se o mundo acabasse toda vez que lhe pedem para fazer algo desconfortável. Depois da Páscoa, Henry quase não falou mais comigo, a não ser quando era inevitável. Não era exatamente um tratamento de silêncio, era mais como se estivesse funcionando no piloto automático. Respondia com uma palavra, mantinha a cabeça baixa, não pedia nada e não sorria. Resolvi ter paciência por alguns dias, achando que ele superaria isso. Crianças normalmente superam. Mas ele não superou. Uma tarde, depois da escola, sentei para conversar com ele e falei diretamente. Isso já durou tempo demais. Você precisa deixar esse incidente para trás. Você não estava errado. Só pediram que ajudasse seu primo mais novo porque você é mais velho e mais capaz. Siga em frente. Ele não discutiu. Apenas ficou olhando para um ponto no carpete. Perguntei se ele tinha me ouvido. Ele apenas assentiu uma vez, sem levantar os olhos. Isso me irritou ainda mais, então disse que se continuasse prolongando aquela situação, ficaria de castigo de novo. Peguei o Switch dele novamente, mesmo ele já tendo recuperado o videogame depois do primeiro castigo. Ele não protestou, apenas foi para o quarto, como sempre. 2 semanas depois foi o aniversário de 12 anos da Natalie. Toda a família se reuniu para uma pequena comemoração. Avisei ao Henry que nós iríamos. Ele respondeu que não queria ir. Eu disse que essa decisão não cabia a ele. Mesmo assim, recusou-se a se arrumar. Então fui muito clara. Se você faltar a esse evento da família, vou cancelar sua festa de aniversário este ano. Não vou discutir isso. Ele ficou paralisado por alguns segundos e depois foi se vestir sem dizer mais nada. Foi a festa, mas passou o tempo todo como uma sombra. Ficava nas pontas das fotos em grupo, não sorria e só falava quando alguém praticamente o obrigava a entrar numa conversa. Vivia olhando para mim como se me culpasse por estar ali. Sinceramente, foi constrangedor. Todo mundo estava animado comemorando o aniversário, enquanto meu filho permanecia mergulhado no mau humor porque não consegue aceitar quando houve um não. Depois daquela festa, as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram de maneiras mais sutis. Certa tarde, estávamos no parque com alguns vizinhos.
O filho pequeno de um deles, um garotinho de uns 3 anos, foi até o Henry e apontou para um carrinho de brinquedo que ele havia levado. Henry nem estava brincando com ele naquele momento. O carrinho estava na grama ao seu lado. A mãe do menino sorriu educadamente e perguntou: "Nossa, ele gostou muito desse carrinho. Será que poderia brincar um pouquinho com ele?" Henry hesitou. Não por grosseria, parecia apenas não saber o que fazer. Antes que pudesse responder, resolvi intervir porque, sinceramente, eu não queria lidar com outra cena de "é meu, é meu, é meu". Olhei para Henry e disse: "Prove para mim que você é um bom menino, pelo menos desta vez." Ele olhou para mim, entregou o carrinho sem dizer uma palavra e foi andando direto para casa. Nem esperou por mim ou pelos irmãos. Quando cheguei, cerca de 10 minutos depois, ele já estava trancado no quarto. Contei ao James o que tinha acontecido, esperando que finalmente entendesse o tipo de comportamento com o qual venho lidando. O mau humor, as reações exageradas, o jeito dramático de se afastar das pessoas. Mas ele respondeu: "Talvez você devesse pegar um pouco mais leve. Ele teve um mês muito difícil. Perdi a paciência. Ele está tendo um mês difícil porque se recusa a esquecer uma situação pequena. Criar 3 filhos não é fácil, e eu não tenho tempo para esse tipo de teatro emocional." James respondeu que entendia isso, mas que o Henry não estava se recuperando como normalmente acontecia. Disse que ele não brincava mais do lado de fora, quase não conversava e não ria de mais nada. Os professores também nos enviaram um e-mail dizendo que ele havia parado de participar das aulas e passava boa parte do tempo olhando para a carteira. Eles recomendaram uma reunião. Desde então, James assumiu como missão fazer o Henry voltar ao normal. Está passando mais tempo sozinho com ele, tentando fazer piadas, levando-o para pequenos passeios de carro. Nada está funcionando. Henry apenas fica sentado em silêncio, distante, desconectado. Enquanto isso, eu virei a vilã. Ninguém diz isso diretamente, mas é óbvio pela forma como todos andam pisando em ovos perto de mim. Os avós estão excessivamente cautelosos. Samuel também responde tudo de forma seca, como se tivesse medo de escolher um lado. Clara é a única que continua agindo normalmente, mas ela tem apenas 8 anos e ainda não percebe esse tipo de dinâmica familiar. Também estou lidando com uma situação que ninguém parece reconhecer. No momento, eu não posso me dar ao luxo de brigar com minha cunhada Laura. Eu devo uma quantia considerável de dinheiro para ela desde o ano passado. Tenho feito pequenos pagamentos, mas, sendo realista, ainda vai demorar muito para quitar essa dívida. Se nossa relação piorar, isso também vira um problema financeiro. Então, sim, o fato de ela ter concordado comigo na situação da Páscoa me ajudou. Não vou fingir que não. Não posso me dar ao luxo de entrar em conflito com ela, nem financeiramente nem socialmente. E antes que alguém me julgue, às vezes ser pai ou mãe significa equilibrar o que é melhor para toda a família, e não atender a cada tropeço emocional de um único filho. Mas agora estou presa numa situação em que sinto que sou a única adulta mantendo expectativas. Enquanto todo mundo faz de tudo para agradar o Henry porque ele está agindo como se fosse extremamente frágil. A escola quer uma reunião. James acha que preciso reconstruir a confiança dele em mim. Henry mal fala a não ser quando é necessário. Samuel está distante. Laura está doce até demais, o que me preocupa, porque ela só fica assim quando percebe que existe tensão. Estou frustrada, sobrecarregada e tentando manter meus 3 filhos no caminho certo. E em vez de receber apoio, sou eu quem precisa andar pisando em ovos por causa de um menino de 10 anos que simplesmente se recusa a seguir em frente. Não sei se isso é uma reação exagerada da parte dele, uma forma de manipulação emocional ou alguma outra coisa completamente diferente. Mas jamais imaginei que pedir para ele dividir alguns ovos de Páscoa e depois esperar que superasse isso acabaria se transformando em tudo isso. Ainda mantenho minha posição. Ele não é mais uma criancinha. É perfeitamente capaz de demonstrar compaixão. Só que a reação que está tendo agora me parece completamente desproporcional. E eu sinceramente não sei mais o que fazer. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a babaca. Ele não sorriu numa festa de aniversário. E daí? Entregou um brinquedo sem dizer uma palavra. Certo. E não fica mais animado para participar dos encontros da família. Isso não é atitude. Isso é isolamento. E isolamento é um sintoma. Você está transformando a criação do seu filho em uma disputa de poder. Tudo vira um teste moral no qual o Henry precisa provar que é uma boa pessoa. Isso é um peso absurdo para colocar sobre uma criança de 10 anos. Você trata atos básicos de gentileza como se fossem provas que ele continua reprovando, mesmo quando faz exatamente o que você manda. E aquela frase: "Prove para mim que você é um bom menino." Meu Deus! Que tipo de pai ou mãe diz isso em voz alta? Você não está criando um filho. Está tentando treiná-lo como um cachorro de exposição e o pune quando ele não reage exatamente como você quer. Henry não falhou com você. Foi você quem falhou com ele. Ponto final. Comentário 2. Esse post me deu um aperto no estômago. Você vive dizendo que ele não é mais uma criancinha. Esse é justamente o problema. Ele não é. Mas você espera que ele haja como mais novo ou como mais velho, dependendo do que for conveniente para você. Ele tem 10 anos. Não é um adolescente. É uma criança tentando descobrir seu lugar num mundo em que até a própria mãe questiona se ele é um bom menino.
A frase "prove para mim que você é um bom menino", pelo menos desta vez vai ficar marcada nele. Pode acreditar. Ele vai ouvir essas palavras toda vez que duvidar de si mesmo, toda vez que alguém o criticar, toda vez que cometer um erro. Porque aquilo não soou como disciplina. Soou como uma sentença. Você não está educando seu filho. Está desgastando ele aos poucos. E crianças que passam por isso costumam seguir um de dois caminhos quando chegam à adolescência: ou desaparecem emocionalmente ou explodem de vez. E você só vai perceber quando ele simplesmente parar de procurar você. Comentário 3. O mais impressionante nessa história não é apenas a forma como você está criando seu filho. É como toda a dinâmica da sua família está se desfazendo e você parece nem perceber. Samuel está distante. Clara, por enquanto, apenas imita seu comportamento. James está, aos poucos, ficando do lado do Henry. Seus sogros andam pesando em ovos perto de você. Até sua cunhada, para quem você ainda deve dinheiro, parece medir cada palavra. Você está perdendo espaço e autoridade dentro da família, e sua reação é insistir ainda mais porque, no fundo, percebe isso, mas não quer encarar o motivo. E então existe o Henry, que você descreve como se fosse um problema a ser controlado, em vez de uma criança que deveria ser acolhida e orientada. Ele cedeu, obedeceu e permaneceu em silêncio. E, mesmo assim, você continua interpretando isso como desafio. Você está tão presa à narrativa de que precisa estar certa que perdeu completamente a noção das consequências. Você acha que é quem mantém essa família unida. Mas, na prática, é quem está mantendo todos reféns. Atualização 2. Eu não esperava que as coisas desmoronassem desse jeito. Eu sabia que Henry estava chateado. Tudo bem. Sabia que ele estava mal-humorado, teimoso e incapaz de superar algo que eu considerava pequeno, mas não imaginava que tudo fosse desmoronar por causa disso. Também não esperava que minha família inteira mudasse de atitude dessa forma. Vou começar pelo que aconteceu na escola na semana passada. Recebi um e-mail da professora do Henry dizendo que ele teve uma explosão emocional durante um trabalho em grupo de ciências. Ele perdeu a paciência com outro aluno, se recusou a participar, empurrou a carteira para trás e ficou o restante da aula sentado de braços cruzados. Quando a professora perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu: "Estou cansado de as pessoas me obrigarem a fazer coisas." Ela classificou aquilo como um comportamento de oposição e sugeriu um acompanhamento com a orientadora escolar. Fiquei completamente surpresa. Não porque Henry tivesse se comportado mal. Eu sabia que ele vinha agindo de forma diferente. Mas porque agora estavam começando a colocar rótulos nele. Começaram a insinuar coisas como depressão, transtorno desafiador opositivo e trauma emocional. Tudo isso por causa de uma discussão. Achei um exagero enorme. James discordou. Disse que fazia sentido. Falou que Henry provavelmente estava sobrecarregado e que o comportamento dele seguia um padrão. Eu odiei essa palavra, padrão. Ela faz parecer que há algo errado com ele, como se meu filho estivesse quebrado. James respondeu: "Precisamos ouvir o que eles estão percebendo." Mas tudo que eu conseguia ouvir era a escola chamando meu filho de instável, enquanto meu marido simplesmente concordava. Para piorar, James achou uma boa ideia convidar a orientadora para ir até nossa casa, para ajudar Henry a perceber que todos estávamos do mesmo lado. Ele só me contou na noite anterior. Fiquei furiosa. Uma profissional da escola entrando na minha casa para me dizer como criar meu filho. Sem aviso. Sem me consultar. Sem minha autorização. Mas James tratou isso como se não fosse grande coisa. A visita já começou tensa. Acho que falei umas 5 palavras durante todo o tempo. Ela sorriu educadamente e elogiou nossa sala e depois começou, com toda a delicadeza, a perguntar ao Henry se ele se sentia emocionalmente seguro dentro de casa. Quase explodi. Henry falou pouco, mas dava para perceber que gostou dela. Isso só me irritou ainda mais. Depois que ela foi embora, disse ao James para nunca mais fazer uma coisa daquelas. Ele respondeu que eu estava sendo paranoica e que todos nós temos pontos cegos. Pensei que se Henry queria um gesto de paz, tudo bem. Comprei uma capa nova para o tablet dele e disse que o deixaria ir ao fliperama naquele fim de semana se voltasse a entregar as tarefas da escola em dia e parasse com aquela cara emburrada. Ele olhou para mim, colocou a capa sobre a mesa e saiu da sala. Aquilo foi a gota d'água para mim. Eu cedi, tentei ser compreensiva. Tentei encontrá-lo no meio do caminho. Mas toda vez ele simplesmente se afasta como se eu fosse a inimiga. Então veio o jantar em família. Estavam todos lá. James, as crianças, meus sogros, Michael, Laura e todos os sobrinhos. Eu já estava tensa porque sabia que as pessoas andavam comentando sobre mim. Desde a Páscoa, todo mundo passou a agir com uma gentileza artificial, como se estivesse esperando que eu explodisse a qualquer momento. Sinceramente, nem sei como isso começou. Então, de repente, Laura comentou como era grata por ter primos tão prestativos. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Estava se referindo ao Henry de novo, prolongando aquela história e, por omissão, me colocando como a vilã. Então fiz um comentário. Algo como: "Bom, algumas crianças sabem dar valor ao que recebem." James me lançou um olhar de reprovação. Laura ficou em silêncio. Henry enrijeceu. Então, para minha surpresa, Samuel resolveu falar. "Foi por isso que ninguém mais quer conversar com você." Foi como ouvir um tiro. Olhei para ele e perguntei:
Como é que é? Ele levantou-o com o rosto completamente vermelho e respondeu: Você estragou tudo. Trata o Henry como lixo, agora a Clara está com medo, e eu não quero mais fazer parte dessa família. Depois saiu da mesa. Olhei para Henry e gritei: Sabe de uma coisa? Você quer ficar chorando para o vovô e para a vovó dizendo como eu sou má? Então vá morar com eles. Vá andando até lá agora mesmo e não volte mais. Cansei dessa pose de vítima. Ele ficou completamente pálido. James gritou: Chega! Mas eu já tinha me levantado e apontado para a porta. Henry se levantou e saiu. James foi atrás dele. Todo o resto da família permaneceu sentado, em absoluto silêncio. Até a Clara parecia assustada. 30 minutos depois, meus sogros voltaram à porta de casa junto com James. Ele nem olhou para mim. Apenas disse: Vamos levar o Henry conosco por enquanto. Eu ri e respondi: Você acha mesmo que isso vai ajudar? Então Clara começou a chorar. Disse que também queria ir. Não quero ficar com a mamãe. Quero ir com o Henry. Fiquei em choque. Samuel tinha se trancado no quarto e se recusava a falar comigo. James fez as malas dos 3 filhos. Depois voltou para a sala, sentou no sofá e disse palavras que nunca vou esquecer. Você precisa de ajuda. Terapia, medicação, qualquer coisa. Você não está bem. Neste momento, você não é uma pessoa segura para cuidar dessas crianças. E se não mudar, vou pedir o divórcio e lutar pela guarda delas. Respondi que ele não fazia ideia de tudo que eu vinha suportando. O estresse, a solidão, as contas, a pressão. Contei sobre os empréstimos que peguei com a Laura. Admiti que não consegui manter os pagamentos em dia. Também confessei que vinha gastando mais do que podíamos em roupas, em manter as aparências e em coisas que me faziam sentir que nossa vida era normal. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: Por que você faria isso? Por que nunca me contou? Eu não tinha uma resposta. O que eu poderia dizer? Que gosto de viver de um determinado jeito. Que não queria sentir que éramos pobres. Tudo que consegui responder foi: Porque eu não queria que você pensasse menos de mim. A resposta dele foi: Eu não penso menos de você. Acho que você foi egoísta e irresponsável. E se não colocar sua vida nos trilhos, não vou deixar você continuar machucando nossos filhos. Naquela mesma noite, ele foi embora com as crianças. Agora estou sozinha. Durmo numa cama que parece ter o dobro do tamanho. Todos os cômodos da casa parecem limpos demais. Não há barulho. Não há discussões. Não há passos. Não há portas batendo. Consegui o que queria. Silêncio. Mas nunca imaginei que o silêncio pudesse doer tanto. James não respondeu mais às minhas mensagens. Laura também não falou mais sobre o empréstimo. Talvez esteja aproveitando a mudança na situação para ter vantagem. As crianças continuam na casa dos meus sogros. Nem sei se algum dia vão voltar. Fico pensando na Clara chorando, no Samuel gritando comigo, no Henry indo embora. Eu sei que muita gente vai dizer que isso é consequência das minhas próprias atitudes. Talvez seja. Mas nunca imaginei que meu marido me abandonaria no momento em que eu também me tornei um peso financeiro. Não depois de tudo que fiz por essa família. Talvez eu estivesse errada. Talvez eu nunca tenha mantido essa família unida coisa nenhuma. Comentários do Reddit. Comentário 1. Sabe de uma coisa? Eu nem consigo sentir pena de você. Você destruiu a própria família e agora quer compaixão porque está sozinha. É isso que mais me chama a atenção. Você não sente falta dos seus filhos. Você sente falta de ter controle sobre eles. Você expulsou seu filho de casa na frente da família inteira e mandou que ele fosse chorar na casa dos avós. E agora está surpresa porque sua filha também implorou para ir embora. Você passou meses fazendo o Henry se sentir inútil. Zombou dele por demonstrar emoções completamente normais e ainda chamou isso de teatro emocional porque ele não superou tudo da noite para o dia, como se fosse um personagem de desenho animado. Depois ainda esperava reconhecimento por ter comprado uma simples capinha para o tablet dele. E, no momento em que seu marido disse que você precisava de ajuda, você transformou isso em ele e me abandonou. Não. Ele estabeleceu um limite. Ele fez você encarar a realidade. Fez exatamente o que você se recusou a fazer o tempo todo, colocar os filhos em primeiro lugar. Você não é a vítima dessa história. Está apenas enfrentando as consequências das próprias escolhas. E admitir a dívida só depois que tudo explodiu não apaga nada. Procure ajuda de verdade. Não para fazer sua família voltar. Faça isso porque eles merecem uma versão muito melhor de você do que a pessoa em que você se tornou. Comentário 2. Esse relato inteiro me trouxe lembranças muito difíceis. Eu cresci com uma mãe exatamente como você. Tudo sempre girava em torno dos sentimentos dela. O constrangimento dela. A frustração dela. A solidão dela. As minhas emoções eram tratadas como inconvenientes. Você não destruiu apenas sua relação com o Henry. Envenenou toda a dinâmica da família. Criou um ambiente onde o amor era condicionado. Prove que você é um bom menino. Mereça seu presente deixando de ficar triste. Sorria para a foto ou então. Quando seus filhos finalmente cederam sob toda essa pressão, você colocou a culpa neles. Você diz que está triste porque seu marido a abandonou no momento em que descobriu os problemas financeiros. Mas esse não foi o motivo. Foi apenas a gota d'água.
Ele viu você desgastar emocionalmente o próprio filho, esconder as dívidas e transformar a família em uma hierarquia onde todos precisavam conquistar sua aprovação. Se você não conseguir enxergar isso e continuar colocando a si mesma como protagonista dessa história, vai permanecer exatamente onde está agora, sozinha, confusa e ressentida pelas mesmas pessoas que um dia mais precisaram de você. Comentário 3. Tenho 3 filhos, trabalho em tempo integral, cuido dos meus pais idosos e vivo atolado de contas. Então, pode acreditar, eu sei como é fácil perder a paciência e descontar o estresse em quem está por perto. Mas existe uma diferença enorme. Quando eu erro, e erro muitas vezes, eu assumo a responsabilidade. Eu peço desculpas. Eu não castigo meus filhos por estarem tristes. Você teve inúmeras oportunidades para impedir que essa situação chegasse a esse ponto. O Henry ofereceu ajuda. Você chamou isso de egoísmo. Ele entregou o brinquedo. Você o envergonhou. A Clara chorou querendo ir embora com o irmão, e você ficou surpresa. Por quê? Ela estava observando tudo. Todos estavam. E agora que foram embora, você diz que foi abandonada. Sinceramente? Você expulsou o próprio filho de 10 anos de casa e o desafiou a ir andando até a casa dos avós. Sua família não abandonou você. Ela escapou. Procure terapia. Atualização 3. Eu não achava que as coisas pudessem piorar, mas pioraram. E antes que alguém venha falar sobre consequências, quero dizer uma coisa. Eu não merecia ver minha vida inteira desmoronar porque meu filho de 10 anos não conseguiu lidar com o fato de eu pedir que ele fosse gentil. As pessoas exageraram tanto essa situação que mal reconheço minha própria família. Uma semana depois de as crianças irem embora com o James, fui até a casa dos meus sogros para conversar pessoalmente. Nem liguei antes. Achei que nem precisava. Sou nora deles. Sou mãe dos netos deles. Esperava, no mínimo, respeito suficiente para abrirem a porta. Em vez disso, minha sogra abriu só uma fresta, como se eu fosse uma desconhecida vendendo alguma coisa. Ela saiu para o lado de fora e fechou a porta atrás de si. Nem sequer me deixou entrar. Pedi para falar com as crianças. Ela respondeu, agora não. Eu disse que não iria embora sem vê-las. Então ela falou, o Henry não quer ver você, e nós vamos respeitar isso. Achei que ela estivesse blefando, então passei por ela e entrei no hall da casa. Meu sogro imediatamente bloqueou meu caminho. Disse, você precisa ir embora antes que piore ainda mais. Exigi que chamassem o Henry. Em vez disso, ouvi passos na escada. Era James descendo de mãos dadas com a Clara. Quando Clara me viu, imediatamente se escondeu atrás dele e segurou firme no braço dele. Aquilo me destruiu mais do que qualquer outra coisa. Tentei chamá-la pelo nome. Ela nem olhou para mim. Samuel nem apareceu. Perguntei por que todos estavam agindo como se eu fosse uma pessoa perigosa. Ninguém respondeu. James apenas disse, vá para casa. Recusei. Disse que eles estavam colocando meus filhos contra mim. Foi então que James respondeu, você fez isso sozinha. 3 dias depois, fui oficialmente notificada do pedido de divórcio. Não era separação. Não era um período de reflexão. Não era aconselhamento matrimonial. Era um pedido de divórcio. James agiu rápido. Rápido demais. Parecia que já estava preparando tudo havia muito tempo. Pedido de guarda total das crianças. Cálculos da pensão. Anotações sobre danos emocionais e um ambiente familiar inseguro. Como se eu fosse uma abusadora instável, e não a mãe que carregou e criou aqueles filhos. Tentei ligar para ele. Meu número estava bloqueado. Liguei do telefone do trabalho. Ele desligou antes mesmo que eu terminasse de dizer o nome dele. Mais ou menos nessa época, Laura resolveu se lembrar do dinheiro que eu devia. Ela cobrou o pagamento. Não em particular, mas no grupo da família. Escreveu, Op, alguma novidade sobre quando você pretende quitar a dívida? E ainda colocou um emoji sorrindo. Todo mundo viu. Quis morrer de vergonha. Com o acordo financeiro do divórcio, recebi uma quantia. Não era muito, mas suficiente para quitar a dívida. Transferi o dinheiro para Laura imediatamente. Ela respondeu com apenas uma palavra. Recebido. Sem agradecimento. Sem qualquer comentário. Nada. Como se, no instante em que recebeu o dinheiro, não precisasse mais fingir que me apoiava. Usei parte do que sobrou para dar entrada em um pequeno apartamento. Eu odeio aquele lugar. Depois que me mudei, a realidade caiu sobre mim com toda a força. Eu precisava de um emprego. James sempre ganhou mais do que eu. E faz anos que trabalho apenas meio período. Enviei currículos para todo lugar. Vagas administrativas. Lojas. Recepcionista. Consegui apenas 2 entrevistas. Nas 2 ouvi a mesma frase. Entraremos em contato. Nunca entraram. Ficar sozinha naquele apartamento o dia inteiro, esperando e-mails que nunca chegam, é um tipo de tortura por si só. Quanto aos meus filhos, é como se morassem em outro planeta. Eles se recusaram a ir para minha casa. O juiz determinou um regime de visitas, mas James informou que as crianças estavam emocionalmente abaladas. O juiz não obrigou ninguém a cumprir as visitas naquele momento. Apenas marcou uma nova audiência para mais tarde. Então, por enquanto, não tenho direito a nada. Enviei mensagens para eles. Curtas, neutras. Espero que a escola esteja indo bem. Sinto saudades de vocês. Se quiserem conversar, estou aqui. Só a Clara respondeu uma única vez. Estou bem. Foi só isso. Henry nunca respondeu. Samuel também não.
Meu filho mais velho simplesmente cortou qualquer contato comigo. Henry fez o mesmo. E todo mundo age como se isso fosse completamente normal. Enquanto isso, só ouço pelos parentes que James está sendo um pai maravilhoso e fazendo um ótimo trabalho com as crianças. Como se fosse um herói por escolher o caminho mais fácil e abandonar toda a parte difícil. Ele foi recompensado por fugir. As pessoas vivem dizendo que eu preciso assumir responsabilidade pelos meus atos. Mas toda vez que tento explicar meu lado, encontro apenas julgamentos ou silêncio. Ninguém escuta. Ninguém acredita em mim. Todos decidiram que sou uma mãe cruel e irracional que expulsou o próprio filho de casa sem motivo. Distorceram tudo. Ninguém fala que Henry me desrespeitou durante meses. Ninguém menciona a pressão que eu sofria por causa da dívida. Ninguém fala sobre o quanto eu me sentia sozinha tentando dar conta de tudo. Todos ficaram contra mim assim que a história ficou complicada. Há alguns dias tive minha primeira visita supervisionada com Clara e Henry. Ou melhor, a visita que deveria ter acontecido. Henry se recusou a entrar na sala. Ficou sentado no corredor ao lado do avô. Clara sentou na minha frente, mexendo nas mãos o tempo inteiro. Não olhava para mim. Não falava comigo. Perguntei como estava a escola. Ela não respondeu. Perguntei se sentia minha falta. Ela respondeu. O papai disse para não falar sobre isso. Perguntei se gostaria de morar comigo de vez em quando. Ela balançou a cabeça dizendo que não. Henry não entrou na sala nem uma única vez. Voltei para casa depois daquela visita e percebi que nada do que eu faça parece importar mais. Minha família decidiu a história sem mim. Eu sou o problema. Eu sou a instável. Eu sou a mãe da qual eles fugiram. E justamente quando eu mais precisava de apoio financeiro e emocional, James foi embora. Agora ele faz o papel de salvador enquanto eu fico presa em um apartamento vazio, desempregada, infeliz e tratada como um exemplo do que não se deve fazer. Estou tentando. Estou procurando emprego. Estou frequentando as aulas de parentalidade determinadas pelo juiz. Até entrei em contato com terapeutas, embora metade deles só tenha horários disponíveis daqui a vários meses. Estou fazendo tudo o que deveria fazer, mas nada disso muda o fato de que minha família inteira virou as costas para mim sem me dar uma única oportunidade sincera de explicar meu lado. Eles conheceram apenas a pior versão da história, nunca o quadro completo. Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Só sei que neste momento estou completamente sozinha, e todos parecem perfeitamente confortáveis com isso. Comentários do Reddit. Comentário 1. Op, você continua colocando a si mesma no centro da história, como se fosse a pessoa que mais sofreu, quando, na verdade, foi quem acendeu o pavio. Você iniciou tudo isso e agora está surpresa porque a casa inteira pegou fogo. O momento em que mandou o Henry ir chorar na casa dos avós e disse para ele não voltar não foi um deslize. Foi uma punição calculada para envergonhá-lo e fazê-lo se submeter. E agora que ele levou suas palavras a sério e foi embora, você age como se ele fosse ingrato. O que mais chama atenção é a forma como você descreve todas as pessoas da sua vida como se elas lhe devessem alguma coisa. O James deveria continuar sendo leal enquanto você escondia as dívidas. As crianças deveriam simplesmente superar tudo. Seus sogros deveriam recebê-la de braços abertos depois que você praticamente expulsou emocionalmente o neto deles de casa. Você quer que seus filhos enxerguem sua dor, mas tudo que eles viveram foi uma realidade em que a sua dor sempre vinha às custas da deles. É por isso que eles foram embora. Comentário 2. Você diz que o James fugiu no momento em que você se tornou um peso financeiro. Mas essa é uma mentira que você conta para si mesma para não encarar o verdadeiro problema. Você enganou seu marido financeiramente. Pegou empréstimos escondida, viveu acima das suas condições e nunca teve um plano real para pagar o que devia. Depois tentou manter a Laura do seu lado justamente porque estava devendo dinheiro a ela, e isso influenciou até a forma como você tratou o Henry. Isso é manipulação. Ponto final. Você sequer explicou em que gastou todo esse dinheiro. Apenas disse que gostava de manter um determinado estilo de vida. Isso mostra que nunca foi uma questão de sobrevivência da família. Era uma questão de aparência. E, no instante em que James confrontou você, imediatamente passou a se colocar como vítima. O problema nunca foi o dinheiro. Foi o segredo, a necessidade de controle, os jogos emocionais e a recusa em assumir responsabilidade até que tudo explodisse. E, mesmo agora, sua atualização termina dizendo que ninguém lhe deu uma chance. Você teve dezenas de chances. Em todas elas, escolheu o orgulho. Comentário 3. O Henry nem consegue entrar na mesma sala que você. A Clara se esconde atrás do pai. O Samuel nem responde suas mensagens. Essas não são atitudes de crianças rebeldes. São atitudes de crianças que têm medo de você. Emocionalmente e psicologicamente, elas não sentem que estão seguras ao seu lado. Filhos não cortam contato com um dos pais sem chegar a um limite muito profundo. E os três chegaram a esse limite praticamente ao mesmo tempo. Isso é raro e diz muita coisa. Você continua repetindo que ninguém acredita na sua versão. Mas eu acho que todos acreditam no que você contou. Eles apenas não concordam com a interpretação que você faz dos acontecimentos. É por isso que você está sozinha. Você quer compaixão, mas não demonstrou arrependimento verdadeiro, não assumiu responsabilidade e nunca pediu desculpas de forma sincera.
Enquanto você não conseguir dizer eu machuquei meus filhos e preciso mudar, nada vai mudar. E, sinceramente, isso depende apenas de você.